Tá gravando, então vamos lá. Eu estou aqui com o Japão, ex-presidente do Paraguaçuense de 1996. O Japão ele foi presidente daquele ano do Esporte Clube Paraguaçuense. Ô Japão, conta pra gente aí na coluna Histórias do Azulão, essa sua passagem na presidência do Paraguaçuense em 96. Como é que foi? E, inclusive o jogador do São Paulo, o Sidney, jogou naquela época, né? Correto. Isso, em 96. Em 96. Então, no final de 95, a situação financeira do Paraguaçuense não era confortável, como que acho que nunca foi. Isso. E estava para pegar e acabar com o time. Isso. Ninguém queria assumir um Paraguaçuense. Depois dessa campanha de alguns jogadores que foram revelados no Paraguaçuense com um time bom, ninguém queria assumir um time que pudesse cair, para ser rebaixado. Então, no final de 95, aí sobrou para mim montar um time para cair em campo, para não ficar muito feio. E quem queria ser o presidente? Aí acabou sobrando para mim, porque ninguém quer ser um presidente de um time para cair em campo. Aí, com um orçamento bem pequeno, nós começamos a montar um time. Isso. E no fim foi um time que teve bastante alegrias, né? Isso. Nós conseguimos manter um valor baixo de salário, contratar alguns jogadores, no caso o Sidney. Como é que ele veio parar aqui? Olha, já era final de carreira, o Sidney já estava, não era mais aquela bola que ele jogou no São Paulo, nem nada. Mas contratar o Sidney, que foi um jogador de nome, para começar a chamar o povo, torcida, a torcida, tudo. Então foi uma jogada mais de marketing do que um jogador com qualidade na época para jogar no clube da A2. E aí com a parceria de mais alguns clubes, inclusive de Minas, nós trouxemos o Saldanha, que foi um centroavante muito bom, e conseguimos montar um time. E o Sidney ficou pouco tempo. O Sidney ficou pouco tempo porque depois também não tinha jeito, aí teve que abrir espaço porque não era conveniente mantê-lo no clube. Isso. E um fato marcante foi o primeiro jogo, nós pegamos aqui o São José. Isso, ganhamos de 7-0. Isso, 7-0. Eu cheguei de São Paulo, nós não conseguimos, para você ter uma noção de que era a situação financeira, de ter 20 jogadores filiados. Aquele dia foi 14 jogadores para o campo. Não tinha goleiro reserva. No primeiro jogo de estreia? No primeiro jogo de estreia contra... Da Série 2, de 96. Da Série 2. Então não tinha goleiro reserva. Catamos um jogador comum, um jogador de meio, não me lembro o nome do jogador, vestimos nele a camisa do goleiro e ficou no banco ele e mais 2 jogadores só de reserva, não tinha mais ninguém. Isso. E o repórter na época da rádio, Adalto Marinho, começou a pegar no pé, onde já se viu, o time não tem nenhum goleiro reserva e tal, e criticou bastante, por causa de algumas divergências que tínhamos. E no fim o Paraguaçuense fez uma das melhores exibições aqui no estádio Carlos Afina, metemos 7 no São José. Para você ter uma noção, a folha de pagamento na época do Paraguaçuense, com todo mundo, roupeiro, cozinheira, treinador de júnior, porque nós já estávamos montando a equipe de base, custava 15 mil reais. Era o valor do pagamento do Tata, que era o técnico de São José, só do Tata. Você imagina como que era o nível do campeonato naquela época na A2. Então esse fato foi marcante. E o time foi bem, né? O time não foi mal. Não, o time começou bem, só que nós tínhamos um elenco reduzido. Né? Então ganhamos o primeiro jogo aqui, depois empatamos fora. E quando você sai para jogar para fora, o juiz mete a mão, o Paraguaçuense sempre foi prejudicado com a arbitragem. E aí começa a machucar jogadores, se for o caso do Adriano, né, que machucou, e você começa a ficar sem banco. Tá? Aí começa aquele declínio, que o Edson Só, que hoje, nesse ano de 2010, ele treinou o Monte Azul, né, e o Edson Só foi o treinador que iniciou na época. Depois veio o Brida, Depois veio o Brida. Aí, como o time teve esse 7-0, teve jogadores que nem o Saldanha, o próprio... Jogava o Célio Alcântara também. O Célio Alcântara. O Totti jogava. O Totti veio também de centroavante. O Totti jogava. O Vitor, que foi um reforço de goleiro. Aí colocamos o... Veio o Pérez, que jogava no Rio de Janeiro. O Pérez era jogador do Vasco. Pra você ter uma noção, naquela época, eu tive que assinar uma nota promissória no nome do Eurico Miranda de 500 mil reais, que foi a garantia pro Pérez vir. Do Pérez vir. Né? Então, e o Pérez aí veio, jogou, devolveu o jogador pro Vasco e ele me devolveu a nota promissória assinada.
Então, aí o pessoal começou a animar com o time. E aí começamos a falar, agora o time não pode cair, porque o time... Aí foi contratando reforços, e nós terminamos até numa colocação... E ganhando de 2-0 do Rio Preto aqui, se não me engano. Último jogo. O último jogo. 2-0 contra o Rio Preto. Contra o Rio Preto. E aí você ficou presidente um ano só, aí parou, foi um ano, aí você saiu. Na verdade, o Paraguaçuense sempre dependeu da prefeitura. Isso. Né? Então, enquanto o Azoia é prefeito, aí eu fui, né, por ele também, falou, vai você, porque não tinha outro para ir. Aí era o último ano do Azoia também. Então eu fui o boi de piranha na época. E acabou o mandato do Carlos, aí entrou em 97. Em 97. E agora o Paraguaçuense acabou. O que você poderia comentar, falar alguma coisa? A cidade sem futebol é ruim, né? Olha, para quem gosta do esporte, a gente está acostumado a chegar no domingo. E fala de Paraguaçuense. Paraguaçuense. Você saía para fora, onde você encostava, o cara via a placa do carro de Paraguaçu e sempre vinha cumprimentar sempre o Paraguaçuense, né? Depois que ele teve, de 93 para frente, ele sempre teve um bom desempenho no Campeonato Paulista. Então o pessoal ainda falava, pô, mas aquela cidadezinha lá é pequena, mas vocês têm um time encardido. Né? Então onde você ia, o nome de Paraguaçu. E agora acabou isso, agora não tem mais isso. E agora acabou, você assiste o Globo Esporte, né? Cai no esquecimento. Assistir. Infelizmente isso aí agora, eu acho que é muito difícil voltar. Isso não volta mais. Então tá joia. Então. Eu conversei aqui com o meu amigo Japão, que foi presidente do Paraguaçuense em 1996. Hoje é sexta-feira, 16 de abril do ano de 2010. Muito obrigado, Japão. Eu que agradeço.